Um feliz sábado. Obrigado à equipe de louvor, à banda, pelas lindas músicas, pelo lindo louvor. E obrigado também ao convite, por ter recebido esse convite do pastor Fernando. Também obrigado pelo carinho da Silvana, por me receber tão bem aqui. Eu, minha esposa e meus filhos, nós não moramos no Brasil e hoje vou falar um pouco sobre algumas experiências vividas lá fora, mas principalmente sobre a missão de Deus. Mas antes disso, quero agradecer a você pelo seu carinho, por me receber aqui, minha família. Minha esposa está sentada lá atrás com as crianças. Estou muito feliz de ter aqui também minha tia, meu tio, que moram em Sorocaba e vieram à igreja aqui do Campolim. E estaremos orando para que vocês consigam os recursos necessários para conseguirem construir um novo templo. Vimos aí o bonito terreno que vocês adquiriram e que seja um templo usado para a glória de Deus. Quando eu conheci o pastor Fernando e a Maricel, foi na época em que eles moravam em Curitiba, nós também, e trabalhamos juntos na Igreja Central de Curitiba. Foi uma alegria ter trabalhado com o pastor Fernando, com a Maricel, foi uma honra para nós, e foram anos de muito aprendizado. Eu costumo dizer que foram alguns dos melhores anos da minha vida, do meu ministério. Aprendi muito com esse casal maravilhoso. Vocês são abençoados, privilegiados de terem eles aqui nessa igreja. Bom, eu e minha família, nós já estamos no Oriente Médio há 11 anos. Em 2015, nós fomos para o Líbano e temos vivido entre esses dois países. Para aqueles que são bons com mapas, com bandeiras, vão identificar essas bandeiras. A da esquerda é do Líbano, a da direita é do Egito. E nós temos vivido entre esses dois países, Líbano e Egito, pelos últimos 11 anos. Já moramos 2 vezes no Líbano e 2 vezes no Egito. E nosso filho mais velho nasceu no Egito, o mais novo nasceu no Líbano. Estamos esperando o momento em que vamos morar num terceiro país para termos o terceiro filho, porque a gente gosta de ter cada filho num lugar diferente. Então, esses dois países, para aqueles que também gostam de geografia, vão saber que eles estão localizados ali no Oriente Médio. E essa é chamada de a janela 1040. Você já deve ter escutado esse termo no âmbito teológico ou missiológico, que diz respeito a essa faixa geográfica nas latitudes 10 e 40 ao norte da linha do Equador. E você vai ver que essa faixa geográfica vai desde o oeste da África até o leste da Ásia. É uma região muito grande, muito extensa, onde 2/3 da população mundial se abriga. 2/3 da população mundial está ali. Também ali se encontram as maiores religiões não cristãs no mundo, como o hinduísmo, o budismo, o islamismo e algumas outras. Então, essa é uma região muito populosa e muito desafiadora para a pregação do evangelho, né? É por isso que é chamada, no meio missiológico cristão, de a janela 1040, por essas razões que eu apresentei. E lá se encontra o que nós chamamos de MENA, no nosso meio adventista. Nós chamamos esse território de MENA, que é o território da igreja responsável pelo norte da África e pelo Oriente Médio. São 20 países, agora 19, na verdade. Na época em que esse mapa foi criado, eram 20 países. Agora o Sudão, que é esse país em verde claro abaixo do Egito, o Sudão não pertence mais a essa união da igreja, mas agora pertence a uma outra divisão, uma divisão da África. Então agora são 19 países, mas pense no desafio que isso representa para nós, porque são 20 países com em sua totalidade, mais de 500 milhões de habitantes nesse território do mundo. E apenas um pouco mais de 6 mil adventistas. Em 20 países, 19 países. Então, se você comparar isso com o Brasil, com a América do Sul, você vai ver a diferença e o tamanho do desafio. Se você olhar na sua lição de escola sabatina, tem o mapa ali da América do Sul, né? Porque as nossas ofertas estão sendo direcionadas para a América do Sul. E você vai ver o número de adventistas na América do Sul. O número é muito alto, né? Principalmente no Brasil. Mas nesse território todo, apenas
um pouco mais de 6.000 adventistas. E dos 6.000, muitos são estrangeiros, como minha família e eu, né? Então, locais, pessoas daquela região são muito poucos. E não só adventistas, mas cristãos, né? De uma forma geral, são muito poucos nesses países. E lá se encontram os dois em que nós já moramos, o Egito e o Líbano. Líbano é um país muito bonito, para aqueles que não conhecem, se um dia você quiser visitar, vale a pena. Essa é a nossa universidade adventista em Beirute, no Líbano, onde trabalhamos. É um país também com muita história, né? Muita riqueza histórica. Começa esse templo em Baalbek. Uma culinária também muito rica, muito conhecida no mundo inteiro, a culinária libanesa, né? Um país com uma diversidade religiosa, onde os cristãos e muçulmanos estão ali presentes e, de certa forma, um pouquinho competindo o seu espaço. Você tem ali, no centro de Beirute, essa mesquita bonita, bem ao lado de uma igreja ortodoxa, mostrando assim a presença das duas maiores religiões no país, o islamismo e o cristianismo ortodoxo, né? Só que também é um país, e eu estou falando do Líbano, né? É um país que tem recebido muitos refugiados, principalmente da Síria. Dizem que há mais de 1,5 milhão de refugiados no Líbano, e o Líbano tem apenas 5 milhões de habitantes. É um país super pequeno. Você pode cruzar o Líbano de norte a sul em 4, 5 horas. Todo o país. Então você imagina, num país pequeno como esse, com apenas 5 milhões de habitantes, 1,5 milhão são refugiados. Imagina o impacto disso na economia, claro, e muitos outros aspectos. Sem contar, obviamente, a dificuldade que isso representa também para os refugiados, é claro, né? Que estão saindo da Síria por causa de guerra, buscando abrigo no Líbano, que também enfrenta o problema da guerra, né? Que eu já vou mostrar para vocês. Problema que nossa família, experimentamos, infelizmente, né? Vivenciamos isso no ano passado. Então, essas são imagens da guerra no ano passado no Líbano. Para aqueles que acompanharam as notícias, vocês acompanharam essa guerra entre Israel e Hezbollah e Líbano por um bom tempo. Claro, muito se fala também sobre a guerra entre Israel e Palestina, né? E a faixa de Gaza. Mas você não pode se esquecer que havia, ao mesmo tempo, paralelo à guerra ali em Israel com os palestinos, existia também a guerra acontecendo entre Israel e Líbano e o Hezbollah. E obviamente que o Líbano não tem nem força para competir contra Israel com todo o armamento, né, com a força militar de Israel, com a inteligência de Israel. E a verdade é que Israel bombardeou, né, o sul do Líbano e também Beirute, onde nós morávamos. Então essas imagens são em Beirute. E nós presenciamos isso, nossa família, nossos filhos. Por um bom tempo, nós ouvíamos os caças de Israel que sobrevoavam o território aéreo do Líbano. E quando eles quebram a barreira do som, eles emitem 2 sons muito altos que parecem de uma bomba, mas são o que nós chamamos de sonic boom. Então você sempre escutava 2, boom, boom, um seguido do outro, assim, né? Um pequeno intervalo entre eles. No começo você fica assustado, é claro, depois você entende que isso são caças e você acaba se acostumando com essa realidade. E isso passa a se tornar o seu dia a dia ali. E até nossos filhos já conheciam, sabiam que isso eram aviões passando por cima ali do Líbano. Só que então, num determinado dia, era uma sexta-feira, 18h, e nós estávamos reunidos em nossa casa, tínhamos feito o nosso culto de pôr do sol e estávamos jantando com as crianças, quando essa grande explosão aconteceu e foi o momento em que Israel atacou os prédios onde o líder do Hezbollah, Nasrallah, e seus companheiros se escondiam ali debaixo, no subterrâneo desses 6 prédios. Então eles tinham construído todo um sistema subterrâneo, bunkers, né, que a gente chama, e ali embaixo eles se escondiam. E Israel derrubou esses 6 prédios em questão de segundos, inclusive atingindo lá esses bunkers e acabando com o líder do Hezbollah e seus comandantes ali, seus companheiros. Só que essa explosão foi muito forte, muito forte. E isso aconteceu a 15 minutos da nossa casa.
e nós estávamos jantando e sentimos claro, escutamos um barulho muito alto e as janelas tremeram e nós, assustados, pegamos as crianças, corremos para o corredor para protegê-los, porque no nosso apartamento em que morávamos havia uma janela muito grande, assim, toda de vidro, não uma porta, na verdade, uma porta de vidro. Então, lógico, ficamos preocupados de também essa porta estourar e o vidro vir em cima de todos nós. Então, foi ali que entendemos que as bombas agora estavam caindo em Beirute, próximos de nossa casa. E assim se seguiu por muitos dias, noites, nós estávamos dormindo e acordávamos com barulho de explosões, de bombas caindo nessa região que fica, né, a 15 minutos de onde nós morávamos. Mas isso também, claro, foi um momento difícil para nós, mas graças a Deus, Deus nos protegendo, estávamos numa região segura, apesar de que estávamos próximos às bombas, mas numa região cristã segura, porque os ataques eram direcionados ao Hezbollah. E isso também trouxe como consequência, além, obviamente, das mortes, né, e da destruição, mas também causou com que muitos libaneses e também sírios fossem para as ruas e começaram a morar nas ruas. Porque é claro, alguns perderam suas casas e outros, obviamente, com medo de que seus apartamentos fossem destruídos, saíram de seus apartamentos, suas casas e foram morar nas ruas. E o que foi dito a nós na época é que mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas, ficaram nas ruas. Novamente, num país de apenas 5 milhões, 1,5 milhão nas ruas. Isso é muita coisa. E nós fomos às ruas de Beirute entregar alimentos. Então, claro, isso também nos proporcionou uma oportunidade de dar um apoio, né, de oferecer alguma espécie de serviço para aqueles em necessidade. Que lá é meu filhinho, de azul, está ali impactado com essa cena, com essa situação. Ele está dando um livrinho ali para aquela garota. Mas também, durante essa época, coisas maravilhosas estavam acontecendo no nosso meio, e o tema dessa manhã de nossa reflexão é a missão de Deus, porque a missão é dele, não é nossa. E nós corremos esse risco de acharmos que a missão é nossa, do ser humano, e nós, quando vamos, um missionário, você pensa assim, que você está indo levar algo que eles não têm, você está indo ajudar aqueles que precisam. E isso pode carregar consigo uma ideia ruim de que eles são inferiores ou de que eles não têm algo que você tem. Mas o que isso também está dizendo é que, de certa forma, é como se Deus não estivesse lá. Quando isso é um erro dizer isso. Deus já está lá. Deus está lá trabalhando com essas pessoas, está lá na vida deles, está lá no coração e na mente deles há muitos anos. Muito antes de você nascer, Deus já estava lá. E está lá em cada um desses países, trabalhando com essas pessoas. E esse rapaz é um de nossos alunos na universidade, seu nome é Darius, libanês. E na época ele me pediu, um pouco antes da guerra, né, acontecer, ele me pediu para participar de nossa escola de missões. Nós começamos uma escola de treinamento para missionários, para jovens que vão depois servir como voluntários em outros países. Só que geralmente nós oferecemos a escola de missões para jovens, claro, que já pertencem à igreja, já são membros batizados, envolvidos na igreja, com experiência, para que possam servir em outros países, né? E o Darius nem membro da igreja era. E ele queria participar da escola de missões, que é uma escola de treinamento, né, de preparo. E eu fiquei um pouco confuso, sem saber o que fazer, mas ele começou a vir assistir às aulas e estava interessado. Falei, não, pode participar então. E ele participou de todas as aulas, os treinamentos, pediu para estudar a Bíblia comigo, nós começamos a estudar a Bíblia, e como resultado, no dia da formatura da escola de missões, o Darius foi batizado. O Darius, há 2 semanas atrás, estava no Chile, participando do IUGO. Veio junto com uma comitiva, com uma equipe lá do Líbano, da universidade, participar do IUGO pela primeira vez aqui na América do Sul, representando agora a nossa universidade no Líbano. Então, essas são algumas das coisas maravilhosas que Deus tem feito na vida de muitas pessoas lá fora, claro, de jovens. E de uma maneira especial, claro, eu e minha esposa temos trabalhado com essa faixa etária já por muitos anos, com jovens, universitários,
Essa tem sido nossa experiência e Deus tem nos dado essa alegria de vermos jovens decidindo por Cristo, mas não apenas se entregando a Ele, mas também sendo formados e preparados para servi-lo, né? E Egito faz parte também da nossa vida e ministério, como eu falei, já moramos lá 2 vezes, essa é a segunda, estamos atualmente no Egito, mas acabamos de voltar para o Egito. Foi em fevereiro desse ano que retornamos ao Egito. Mas o nosso filho mais velho nasceu lá, como eu disse, alguns anos atrás. E Egito já nos trouxe também muitas alegrias, o trabalho com os jovens, com os desbravadores, algumas decisões, alguns garotos que também se batizaram, se entregaram a Cristo. E eu escolhi essa próxima foto para mostrar também o desafio que a gente tem, né? Um deles é de batizar pessoas dessa altura. Então, esse é um sudanês e os sudaneses são muito altos, né? Muito, muito altos. Esse ainda é magro, mas tem alguns que são fortes, né? O que deixa ainda mais difícil. Mas eu tenho uma técnica para batizar pessoas tão altas assim. Você tem que caminhar com ele na água, no tanque, né? Então eu começo aqui e vou até aqui, batizo e aí volto, entendeu? A pessoa quando é alta assim, mas o rapaz quando é pesado aí fica mais difícil. Mas além desses garotos, eu quero mostrar algumas fotos de jovens que nós tivemos contato. Minha esposa deu aula para alguns deles, né? Eu também, minha esposa é professora de inglês, e eu era capelão e professor de Bíblia. Então, dei aula de religião para alguns deles, dei a Bíblia com alguns, batizei alguns desses, que vocês vão ver nas fotos. E hoje eles estão estudando em algumas de nossas universidades, se preparando para servir a Deus em diferentes áreas, como esse garoto, o Assim. O nome dele significa bonito, lindo, e eu sempre falo para ele que esse é uma contradição, um paradoxo. Eu falo assim, rapaz, como é que teu nome significa lindo e você não é? Aí ele dá risada. Enfim, esse é o Assim, um garoto fantástico, que hoje é estudante de odontologia na FADBA, na Bahia, em nossa Universidade Adventista. Já está, obviamente, fluente no português e estudando odontologia na FADBA. Aquela última foto que eu tirei com ele já foi no I Will Go, que aconteceu alguns anos atrás na FADBA. Eu estava lá e tirei foto com ele. Esse outro é o Thomas, que eu tive a alegria de batizá-lo. E na foto da direita está o meu irmão visitando a universidade lá no Peru, a UPU, e tirou essa foto com o garoto que hoje é estudante de medicina. Agora fluente, claro, no espanhol e estudando medicina em nossa Universidade Adventista no Peru. Está namorando a filha de um pastor adventista, um pastor aqui do Brasil, que disse que na primeira visita do garoto na casa, ele ia dizer o seguinte para o futuro genro, né? Ele ia dizer assim, eu venho aqui que eu vou te contar uma história da Bíblia, a história de quando Moisés matou o egípcio. E aí ele brinca dizendo que ele ia ilustrar essa história, colocar na prática ali para o menino entender. Então, esse é um outro garoto se preparando para servir a Deus como médico, né? Essa é a Sara também, tive a alegria de batizá-la. Foi nossa aluna no Egito, foi nossa aluna no Líbano. E hoje ela está de volta no Egito, ela trabalha no setor financeiro da nossa associação no Egito. Estudou contabilidade em nossa universidade lá no Líbano. Esse é o Marco, que estudou teologia no Líbano e na Andrews, está fazendo mestrado lá agora. Foi nosso aluno, foi meu aluno de Bíblia. Esse garoto, o Rimon Osama, é aluno de medicina em Monte Morelos, lá no México. E o Darius, que eu já tinha mostrado antes, aluno da nossa escola de missões, recém-batizado e já agora também participando, representando a universidade em eventos da igreja, né, como o I Will Go que acabou de acontecer. E são apenas alguns exemplos de outros jovens que têm se entregado a Cristo, estão se preparando para servi-lo. São algumas das experiências que nós temos vivenciado lá. Esse é o nosso time atual, do lugar onde servimos e onde trabalhamos no momento. Nós estamos coordenando um centro de influência, uma escola de idiomas, se chama Easy Fluency, e esse é o nosso time, composto de alguns brasileiros, egípcios, uma canadense e uma americana. Essa é a nossa equipe. Nós temos uma escola, oferecemos 3 idiomas, inglês, português e árabe, e assim tentamos fazer conexões, amizades, para no futuro conseguir
compartilhar do amor do Senhor com eles, né? Mas a temática de hoje é a missão de Deus. Não é a minha missão, não é a sua missão, não é a nossa missão, mas a missão de Deus. Tem alguém aqui que estava no primeiro culto? Ou todos aqui são apenas pessoas que vieram para o segundo culto? Todos vieram para o segundo, ok. Os do primeiro já foram almoçar. Eu pergunto porque a verdade é que eu me sinto levado a, nesse segundo culto, compartilhar uma mensagem diferente da que eu compartilhei pela manhã com o primeiro culto. E essa mensagem, na verdade, está baseada... Eu nem vou seguir com os slides, porque os slides estão baseados na mensagem do primeiro culto. A mensagem do primeiro culto é baseada no texto de Atos 10, de Pedro visitando Cornélio, e eu mostrei como que Deus já estava lá, atuando na vida de Cornélio. Deus já estava ali transformando aquele homem, aquele centurião romano, antes de Pedro sequer ser chamado a visitar Cornélio e sua família e batizá-lo, né? Isso mostra que Deus já está lá trabalhando com muitas pessoas. E nesse processo nós temos que aprender muitas coisas e temos que desaprender muitas coisas. Esse foi o foco, a mensagem central da mensagem dessa manhã. Apenas para você ter um pouquinho, uma ideia do que foi compartilhado. Mas nessa mensagem para vocês, nesse momento, eu gostaria de compartilhar o que está em Lucas, capítulo 15, que também mostra a missão de Deus em prática. E Lucas, capítulo 15, conta uma história, uma parábola que é muito conhecida. Você já deve ter escutado muitos sermões baseados nessa história, nesse texto, que é a parábola do filho pródigo. Para começar, que esse título não é o ideal, não é o melhor título que poderia ter sido dado a essa parábola. Obviamente, esse título foi adicionado depois, né? Não foi dado pelo autor, não foi dado por Lucas. Lucas é o escritor desse livro, não foi ele que deu esse título. Homens, depois, no futuro, colocaram esses títulos. Mas talvez o melhor título para essa história seria a parábola do pai amoroso. Sabe? Algo assim, algo que destacasse o pai e não o filho, porque a ênfase dessa parábola não está no filho, mas sim no pai. E por mais que você tenha escutado muitas vezes essa história, já lido muitas vezes, permita-me compartilhar algumas informações baseadas na cultura do Oriente Médio, que é a cultura onde eu vivo, onde eu tenho vivido nos últimos 11 anos, que vai talvez te ajudar a entender essa parábola de uma forma diferente. Eu espero que sim, e eu espero que isso contribua na sua vida espiritual. Mas Lucas capítulo 15 nos apresenta não uma parábola, mas 3, né? Jesus contou 3 parábolas. Nós não vamos estudar as 3, apenas a do filho pródigo, a do pai amoroso, né? Mas as 3 parábolas, na verdade, são apenas uma. E o texto diz isso, que ele então lhes contou esta parábola, e aí ele conta 3. Mas no singular diz, ele lhes contou esta parábola, porque as 3 parábolas têm o mesmo objetivo, a mesma mensagem. Mas antes de irmos para a parábola, você precisa entender o contexto, o que está acontecendo aqui e qual o público de Jesus. No capítulo 15, diz assim, no versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui está o pano de fundo, o contexto da parábola. A razão pela qual Jesus contou a parábola, né? Porque fariseus, escribas, em outras palavras, líderes, né, religiosos da época, estudiosos das Escrituras, doutores da lei, se aproximaram de Jesus com esta reclamação, com esta acusação. Disseram, falando de Jesus, primeiro que falaram nem com respeito, né? Este recebe pecadores e come com eles. A reclamação deles era essa, porque ele recebia pecadores no seu meio, no seu círculo de amizade e comia com eles. E o texto começa dizendo que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, que eram os cobradores de impostos, né? E pecadores para o ouvir.
Pecadores porque era como os líderes da época chamavam os outros, né? Os pecadores, como se os outros apenas fossem pecadores e eles não, quando todos nós somos pecadores, né? Mas enfim, esse é o contexto e é para responder essa questão que Jesus conta a parábola. E aqui Jesus vai mostrar para eles, ele vai dizer o seguinte: eu não apenas recebo essas pessoas e como com eles, como eu faço algo muito maior, algo que vocês não podem imaginar. Eles vão ficar espantados com o que Jesus vai contar agora. E para isso eu tenho que compartilhar com vocês algumas informações do Oriente Médio para que você entenda melhor, então, o que está acontecendo. Então vamos para a parábola do filho pródigo, como assim é escrito, né? Versículo 11, Jesus continuou, depois de ter contado 2 parábolas, ele segue com a terceira. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Na cultura do Oriente Médio, você precisa entender que a cultura é regida por 2 conceitos muito fortes. O conceito da honra e da vergonha. Nós aqui no Ocidente somos regidos por outros 2 conceitos, elementos, que é o da culpa e da inocência. No Ocidente, de uma forma geral, tá? Claro que o conceito de vergonha e honra existe, eles também estão presentes no Brasil, na América do Sul? Com certeza, claro, em todo o mundo. Mas sempre tem um que predomina. E o que predomina na América do Sul, no Ocidente de uma forma geral, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, mas também no Brasil, é esse conceito da culpa e da inocência. Nós somos muito do certo ou errado. Você cometeu um erro, você paga por ele, né? Tem consequência, você paga por esse erro cometido. Você leva o caso à justiça. E aí vem uma sentença, né? Uma punição, e assim por diante. Essa é a nossa linguagem. E essa é a nossa linguagem quando nós apresentamos o Evangelho também. Nós falamos assim, porque nós pecamos, então nós carregamos uma culpa. E Jesus morre na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, é como a gente fala, para pagar essa nossa culpa. Carrega sobre ele a nossa culpa e assim nós estamos agora absolvidos dessa culpa. Essa é a nossa linguagem ao apresentar o Evangelho no Ocidente. Está errada? Não, está certa. É uma linguagem correta e está certo. Foi isso que Jesus fez na cruz. Mas não foi só isso que ele fez na cruz, e essa não é a única abordagem do Evangelho. E a verdade é que a Bíblia foi escrita por pessoas daquela região do Oriente Médio, certo? Foi escrita por pessoas que têm em seu DNA, como parte da sua cosmovisão, eles têm essa cultura predominante da vergonha e da honra, e não da culpa e da inocência. Então, quando você lê a Bíblia, vai ser de muito proveito para você, de benefício para o seu desenvolvimento, entendimento e crescimento espiritual, se você começar também como é que diz? Colocar um pouco de atenção nesses elementos, nesses detalhes da cultura do Oriente Médio, porque foi com essa cultura, ou dessa cultura que a Bíblia foi escrita. Então, olha só, quando diz aqui que esse homem tinha 2 filhos e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está pedindo a herança dele antecipada. O pai ainda está vivo e ele quer a herança. Mesmo aqui no Brasil, isso já seria um absurdo, né? Imagina se o seu filho pede para você a herança que ele vai receber um dia quando você morrer, mas ele quer agora enquanto você ainda está vivo. Isso já seria um desrespeito, né, na nossa cultura. Agora, você imagine isso numa cultura de vergonha e honra. Conversando com alguns egípcios sobre isso, recentemente eu compartilhei essa mensagem com algumas pessoas ali no Egito. E eu perguntei para eles, para os egípcios ali. Eu falei: o que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensam? Eles disseram assim: pastor, isso é um absurdo. Falou assim: isso não existe. Impossível isso acontecer. Se isso acontece, esse pai tem direito
de bater nesse filho, dar um tapa na cara dele e de excluí-lo da família. Ele não pertence mais à família, porque ele trouxe vergonha para o seu pai, para a sua casa. E você tem que entender que numa cultura de vergonha e honra, quando você traz vergonha para você, você não traz vergonha só para você, você traz vergonha para toda uma comunidade, porque eles também são regidos por isso. É uma cultura de comunidade, não individualista como a nossa. Nós somos muito individualistas, né? Eles não, eles são comunidade. Tudo afeta a comunidade. As coisas são decididas em comunidade. A família escolhe, participa na escolha do pretendente. Isso é muito comum ainda, hoje em dia lá. Eles trazem alguém, o pai e a mãe estão juntos na visita, o rapaz senta, a moça. Eles estão vestidos, a moça está com, se é muçulmana, né, com véu. Ela ergue para o rapaz vê-la da baixa. O pai participa da conversa. Eles discutem se vai aceitar, vai se casar com. É um contrato. E a família participa de tudo isso. Então, é uma cultura de comunidade. E o rapaz traz vergonha. Como que você recupera a honra? Como? Tem algumas formas. Uma é você eliminando a vergonha. E aqui está um detalhe. Na cultura nossa que eu disse da culpa e da inocência, você comete um pecado, você comete um erro, né? Na cultura da vergonha e honra, você não comete um erro. Você é o erro. Olha a diferença. Você não comete, você é o erro. Então, o que eles fazem? Eles escondem o erro. Porque se você esconde, então você não traz vergonha para sua família. Uma garota está dentro de um carro com outros homens que ofereceram carona e eles começam a mexer com ela. Ela vê que está em perigo. No outro carro está vindo o tio dela. A menina, o que ela faz? Pede ajuda? Ela se esconde no carro, para o tio não ver que ela está ali num carro com outros homens que estão se aproveitando dela. E para não trazer vergonha à sua família, porque não é só para ela, ela se esconde para não trazer vergonha para toda a família. Essa é a mentalidade deles. Então, essa é uma forma. Outra forma de você recuperar a honra é quando a pessoa mais velha, de autoridade, publicamente restaura a honra da pessoa que trouxe a vergonha. E tem várias formas disso acontecer. E uma delas acontece nesse texto, nessa história. A gente vai ver no final, né? Bom, isso é um absurdo. Isso não deve e dificilmente acontece no Oriente Médio. Nesse caso, imagina os ouvintes ali de Jesus escutando isso, pensando, absurdo. E aí o pior, o que diz é que o pai deu os haveres. Ele repartiu, ele lhes entregou aos 2 filhos. Alguns aqui pensam, talvez, que o pai entregou o quê? Dinheiro? Não. Naquela época não era assim. O que o pai entregou para eles? Gado, ovelhas, terras. Essa era a riqueza da época. Não é dinheiro. Isso deixa todo o cenário ainda mais complicado. Porque o pai está entregando terras que pertencem a toda uma família, gerações. Isso faz parte da sua identidade. Eu estava conversando com os egípcios sobre isso e eles falaram, pastor, tem terras nas nossas vilas que são de muitas gerações e jamais você vende a sua terra. Imagina, você não vende a terra. Quanto mais você entrega assim, para o filho a sua terra, enquanto o pai está vivo. Essa história aqui para os ouvintes ali de Jesus é uma história absurda, absurda. E o pai entrega. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntando tudo que era seu. Como que ele ajuntou tudo que era seu? Agora ele teve que vender. Agora ele trouxe uma vergonha ainda maior para sua família, para o seu pai. Porque o pai deu as terras, o gado, tudo. Agora esse rapaz, o que ele faz? Ele não vai sair com gado, viajando com um monte de gado assim, e a terra. O que ele faz? Ele juntou tudo. Aí ele juntou dinheiro. Como que ele fez isso? Vendeu o gado, vendeu as terras. A vila inteira fica sabendo do que está acontecendo. Não tinha como esconder. Não tem como esconder o que está acontecendo. Porque o garoto está vendendo a terra para a vizinhança. O pai foi envergonhado. E aí, passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá ele gastou tudo o que ele tinha. Alguns falam, ele gastou com prostitutas e tal. Isso é acusação do irmão mais velho. A Bíblia não diz isso.
Ele gastou tudo que ele tinha, ponto. Como foi, não sei, não importa. A questão é que ele gastou tudo. E aí os egípcios me falaram, pastor, se você sai da sua casa, da sua família, porque eles geralmente vivem todos juntos, tá? É difícil alguém sair, morar fora em outro lugar. Se você sai e vai para outro país, quando você volta, você tem que fazer o quê? Você tem que trazer dinheiro, você tem que mandar dinheiro para a família. É para isso que eles enviam filhos para fora, para que eles possam daí enviar dinheiro para a família. Esse menino vai e gasta tudo que ele tinha. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O menino está com fome, não tem o que comer. Necessidade básica do ser humano. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele chegou ao ponto, ao mais fundo do poço de um judeu, que foi alimentar porcos. O porco é imundo para um judeu, vocês sabem disso. Assim como é também para um muçulmano. Eles falam haram. Haram é quando uma coisa é proibida, imunda. Então eles falam haram para porco. Então imagina, esse garoto, ele agora está cuidando de porcos, o que é considerado impuro, assim, um absurdo para um judeu. O judeu não chega nem próximo a um porco. Esse garoto é um judeu, Jesus está contando uma história para judeus, né? E esse garoto está ali no meio dos porcos, cuidando deles, é o único trabalho que ele consegue, e ele não tem o que comer, ele chega a considerar comer a comida do porco, porque ninguém lhe dava nada. Então você imagina os ouvintes de Jesus, escutando essa história cabeluda, né? Essa história assim que está mexendo com as estruturas deles, com os conceitos, com a cosmovisão deles, com tudo. Então diz assim, então caindo em si, disse o menino, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Muita gente pensa que o menino está arrependido quando ele volta ao pai. Muitas pessoas pensam que ele está arrependido porque ele disse essas palavras aqui como estão no texto bíblico. Mas eu vou te mostrar que o menino não está arrependido. A verdade é que o garoto está com fome. O problema dele é fome. Aí você diz assim, mas pastor, a Bíblia diz que ele disse, eu vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tá vendo? Ele está arrependido. Você sabia que teve mais uma pessoa na Bíblia, só mais uma, que disse essas mesmas palavras, pequei contra o céu e diante de ti? Sabe quem foi? O faraó. Quando Moisés foi falar com ele, quando as pragas estavam caindo sobre o Egito, e Moisés ia lá e falava para ele deixar o povo ir, e ele falava que ia deixar, e depois ele voltava atrás e não deixava o povo sair, e foi o faraó que disse essas palavras, pequei contra o céu e diante de ti. Você acha que o faraó estava arrependido? Então você pode pelo menos questionar o garoto também. Será que ele está arrependido? Talvez não. A verdade é que o menino prepara ali um discurso. Só que ele sabe o que ele vai encontrar a hora que ele voltar para a vila. Ou ele imagina, né, o que ele vai encontrar. Ele imagina que vai encontrar, ao voltar para a vila, ele vai encontrar uma vila toda hostil. Uma vila que não vai o receber, porque ele trouxe vergonha para o seu pai, para a sua família. Ele não pertence mais àquela comunidade. Uma comunidade, uma cultura de vergonha e honra. Bom, mas o menino volta. E a Bíblia diz, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa é possivelmente a cena mais linda desse texto, dessa história. Ainda mais quando refletida, compreendida à luz dessa cultura do Oriente Médio. Por quê? O menino está vindo ao longe, lá longe ainda, na vila. O pai vê. O menino com certeza está sujo, né? Cheirando mal. As roupas talvez nem estejam em bom estado, provavelmente não estão, porque o menino estava cuidando de porcos, né?
E esse pai reconhece o menino de longe. Talvez seria até difícil reconhecê-lo, né? Pela aparência. Mas o pai reconhece. O pai se compadece dele. O menino não falou nada ainda, tá? E o pai, de longe, se compadece dele e diz, correndo, o abraçou e beijou. Você sabia que adultos, principalmente homens mais velhos, né? Eles não correm em público lá no Oriente Médio? Não correm. Homem não corre em público. Homem anda calmamente, com passos bem firmes, bem calmos, mostrando que você é uma pessoa de respeito, de honra. Correr te traz vergonha. Você se envergonha na frente das pessoas. Então você não vê adulto correndo em público no Egito, no Oriente Médio. Só que esse pai, a Bíblia diz que correndo, ele o abraçou e o beijou. Correndo. Outra coisa, eles vestem roupas longas lá, tá? A gente chama no Egito de galabeia. Eu não tenho a minha aqui. Eu tenho algumas lá no Egito. É uma vestimenta longa, parece uma beca. Parece uma beca, assim, de batismo, né? Tenta correr com aquilo ali, pra você ver. Tenta correr. Não dá pra correr, você tem que levantar. Senão você tropeça, você cai. Porque tenta correr com uma beca de batismo. Então você tem que erguer ali e sair correndo para você conseguir correr. Mostrando ainda suas canelas, suas pernas. Em outras palavras, o que esse pai fez foi se envergonhar ainda mais em público, mas para poder restaurar a honra daquele menino. Ele se envergonha para poder restaurar a honra daquele garoto. O pai sai correndo, tem que erguer as calças, as suas vestes. Chega lá, ele abraça esse menino e beija esse menino fedido na frente de toda uma comunidade. Você sabe o que os egípcios me disseram quando eu falei isso para eles? Eu li esse texto. Eu falei, o que vocês acham disso? Eles falaram assim, pastor, impossível. Você fala, um absurdo, impossível. Você fala assim, nenhum homem faria isso. Você fala, nenhum pai faria isso no Oriente Médio. Ele falou assim, o menino teria que vir até ele. Uma pessoa de autoridade não vai até o outro. É ele que vem até você. Tá? Isso já é meio padrão aqui no Brasil também, né? No Ocidente. Se é uma pessoa de respeito, você vai até ele, né? Você não espera que uma pessoa de respeito venha até você, né? Muito mais no Oriente Médio. E os egípcios me disseram, e no momento que ele chegasse, o pai tem todo o direito de bater nesse menino e mandar embora. Acabou. Mas esse pai corre, o abraça e o beija. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora eu acredito que esse menino está arrependido. Por quê? Porque ele não fala as últimas palavras. Me dá um trabalho. Em outras palavras, quando ele fala, faz-me como um dos teus trabalhadores, me dá trabalho, eu preciso comer. Ele não fala mais isso. Ele está agora satisfeito em ter recebido o perdão do pai, em ter sido, em sua honra ter sido restaurada, e ele fica impressionado, admirado com o que o pai fez por ele. A vergonha que esse pai trouxe sobre si, tudo por causa daquele garoto. Então agora ele fala, pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, o pai não parou por aqui. Olha só o que o pai fez. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, coloca um anel no dedo e sandálias nos pés. Em outras palavras, menino, vem que espera aí. Você não vai andar desse jeito aqui em toda a vila até chegar em casa. Desse jeito maltrapilho, sujo, fedorento e tal. Não. Traz roupas novas para esse menino. Mandou os servos, rápido. Roupas novas, sandálias, anel de filho, que pode assinar, né? E falou assim, traz depressa. Em outras palavras, eu vou restituir a honra agora dele e da minha família aqui em público. Porque essa é uma forma de você restaurar a honra de sua família. Uma pessoa de autoridade, em público, ela faz isso. E esse pai, em público, ali na frente de todo mundo aqui, ó. Esse menino é filho. Ele é meu filho. E restaura a honra daquele garoto, põe roupas novas, sandália nos pés, anel no dedo de filho. Pronto, agora você pode caminhar para casa. Agora sim, como filho.
E aí então oferece um banquete e ele diz assim: comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Depois tem a história do irmão mais velho, nós não vamos falar sobre ela hoje, o irmão mais velho, mas é outro que também está perdido e o pai vai atrás. Mas esse é o ponto. Esse filho estava perdido e foi achado. Quem o encontrou foi o pai. Não é o menino que retorna, é o pai que vai até ele, é o pai que o encontra, é o pai que restaura, restitui a honra da família, do garoto. Mas para isso ele tem que se envergonhar. Você sabe que foi isso que Jesus fez por mim e por você também, lá na cruz. Essa é outra abordagem do evangelho. Na cruz, ele tomou sobre si toda a sua vergonha, toda a minha vergonha. Ele foi envergonhado na cruz, mas para que você seja honrado, para que Deus seja honrado. E essa missão é dele, a missão é de Deus. Essa é a missão de Deus, de ir atrás. E perceba que o garoto não disse nada. O pai correu, o abraçou e o beijou. O pai recebe esse garoto de volta sem o filho ter falado nada. O filho não pediu desculpas ainda. O filho não falou, pai, me perdoe. Não falou. O menino está apenas voltando, andando, maltrapilho. O pai vem correndo, o abraça, o beija, o recebe. E Deus faz a mesma coisa com você e comigo. Mesmo que você não tenha nem ido a Ele ainda, você nem foi para Ele ainda, você nem se arrependeu ainda dos seus erros, você ainda nem reconheceu sua necessidade dEle, mas Ele corre até você, Ele se envergonha para te abraçar, para te beijar, para dizer, você é meu filho, você é meu filho. Ele vai atrás, ele que encontra, a missão é dele. Sabe o que você tem que fazer? Você e eu? Apenas permita ser achado por ele. Ele disse assim, Jesus, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele vem buscar e salvar, a missão é dele. É ele que está salvando as pessoas em todo esse mundo, em todas as partes desse mundo. Naquela região desafiadora que eu mostrei para vocês, e aqui no Brasil, e na sua casa, e na sua vida. O que você tem que fazer? Permita ser achado por ele. Aquele menino foi achado pelo pai. Permita que o pai te encontre. Permita ser achado por ele. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado porque através dessa história o Senhor nos ensina que o Senhor não apenas recebe pecadores, come com eles, mas está disposto a fazer muito mais. O Senhor se envergonha publicamente para nos restaurar, para restaurar a honra devida ao seu nome, ao Senhor, a honra devida ao nosso Deus Criador. Senhor, a única coisa que precisamos fazer é permitir que o Senhor nos ache, nos encontre. Nessa manhã, se tem alguém aqui, Senhor, que precisa ser achado, ser encontrado, que essa pessoa permita. Que eu permita, cada um de nós, porque todos precisamos, Senhor. Todos precisamos desse abraço do Senhor. Abençoe cada família aqui, cada pessoa e essa igreja. Em nome de Jesus. Amém.